Você já descobriu uma banda e teve a sensação de que ninguém ao seu redor conhecia aquilo? Comigo aconteceu com os Cocteau Twins. Eu lembro vagamente de ter ouvido falar da banda pela antiga revista Bis. E uma coisa me chamou muita atenção. As críticas falavam tão bem dos Cocteau Twins que eu não me lembro de ter visto tantos adjetivos sendo usados para descrever nenhuma outra banda. Parecia que os jornalistas estavam tentando encontrar palavras para explicar uma música que não se parecia com quase nada. E quando finalmente ouvi, entendi o motivo. Fiquei fascinado. A música era estranha, bonita, atmosférica e completamente diferente de tudo que eu estava acostumado a ouvir. Durante muito tempo, tive uma sensação curiosa. Na minha cidade, parecia que eu era o único fã dos Cocteau Twins. Hoje quero falar de um dos meus álbuns favoritos da banda, Bluebell No. Naquela época, revistas de música tinham um papel que hoje praticamente desapareceu. Você podia descobrir uma banda simplesmente lendo uma matéria ou uma crítica. E foi mais ou menos assim que eu conheci o Cocteau Twins. Eu lembro da impressão que aquelas críticas me causaram. Os jornalistas pareciam completamente fascinados pela banda. E não era aquela coisa de simplesmente dizer, é uma boa banda. Eram muitos adjetivos, descrições quase poéticas, tentando explicar aquela combinação estranha de guitarra, atmosfera e principalmente a voz de Elizabeth Fraser. Isso despertou minha curiosidade. Afinal, o que uma banda precisava fazer para provocar esse tipo de reação? Quando finalmente ouvi, percebi que os críticos tinham um problema. Era realmente difícil explicar aquela música com palavras comuns. Há inclusive uma curiosidade interessante que podemos mencionar aqui. Uma crítica de 1988, publicada na Record Mirror, linkava justamente com o fato de os jornalistas recorrerem ao dicionário em busca de palavras para descrever os Cocteau Twins. Bluebell No foi lançado em setembro de 1988 e era o quinto álbum da banda. A formação era Elizabeth Fraser, Robin Guthrie e Simon Raymonde. Mas não quero transformar este vídeo em uma análise técnica do disco. O que me interessa é explicar porque essa música me marcou tanto. Porque Bluebell No não parecia simplesmente uma coleção de canções. Para mim, parecia um lugar. Um lugar meio irreal, difícil de explicar. Você ouvia a voz de Elizabeth Fraser e não precisava necessariamente entender cada palavra para sentir alguma coisa. E talvez justamente aí estivesse uma das coisas mais fascinantes dos Cocteau Twins. O álbum foi lançado em 1988 pela 4AD e teve distribuição americana pela Capitol. Chegou ao número 15 no Reino Unido. Carol's Fingers também alcançou o segundo lugar na parada alternativa americana. E então existe Elizabeth Fraser. Eu não conhecia nada parecido com aquela voz. Ela podia soar delicada em um momento e quase sobrenatural no seguinte. Mas havia outra coisa que me intrigava. Muitas vezes eu não conseguia entender o que ela estava cantando. E isso, curiosamente, não diminuía a música, talvez aumentasse. Fraser desenvolveu uma maneira muito particular de trabalhar com palavras e sons. Ela criava palavras, combinava sons e também recorria a palavras de outras línguas, muitas vezes deixando o significado em segundo plano para se concentrar na sonoridade. Em Bluebell No, isso chegou a um ponto especialmente marcante. A própria Fraser explicou que inventar uma linguagem lhe deu liberdade para não se preocupar tanto com a opinião das pessoas. Existe algo muito bonito nisso. Às vezes uma música não precisa ser completamente compreendida para ser sentida. A própria banda esclarece que aquelas vozes não eram simplesmente improvisação ou palavras sem sentido. As linhas vocais eram cuidadosamente construídas e gravadas. Os próprios títulos das músicas parecem ter vindo desse mesmo universo. Ethel Bros, The It Global Blow, Spooning Good Singing Run, A Kiss Out Red Float Boat. Só os títulos já parecem pertencer a uma língua que não existe. E alguns deles realmente têm histórias curiosas. Ethel Bros faz referência a uma bebida escocesa. A Kiss Out Red Float Boat nasceu de uma imagem romântica criada por Elizabeth. E Ella Megaless Birds Forever é uma homenagem à mãe de Robin Guthrie. Outra coisa interessante é que Bluebell No foi o primeiro álbum da banda gravado completamente em seu próprio estúdio, o que permitiu que eles trabalhassem com muito mais liberdade. E talvez seja essa a parte mais pessoal dessa história. Pelo menos na minha experiência, os Cocteau Twins pareciam uma coisa muito distante. Eu não encontrava muita gente falando da banda. Não conhecia pessoas na minha cidade que tivessem o mesmo fascínio, e isso acabou tornando a experiência ainda mais pessoal. Eu tinha a sensação de ter encontrado uma coisa que quase ninguém ao meu redor conhecia.
Era como se aquela música tivesse sido feita por um pequeno grupo de pessoas que por acaso tinham conseguido encontrá-la. E eu gostava justamente disso, não porque eu quisesse ser diferente, mas porque aquela música realmente parecia diferente. Eu ficava fascinado ouvindo aqueles discos. Hoje, depois de tantos anos, continuo considerando Bluebell No um dos meus álbuns favoritos. Talvez porque ele me lembre de uma época em que descobrir música era uma aventura. Você lia uma crítica, ficava curioso, procurava um disco e de repente encontrava um universo inteiro que não conhecia. Os Cocteau Twins foram uma dessas descobertas para mim. E Bluebell No continua sendo um daqueles discos que eu não consigo explicar completamente. Mas talvez isso faça parte da graça. Algumas músicas a gente entende, outras a gente simplesmente sente. E agora quero saber de você. Você conhece os Cocteau Twins? Já teve a sensação de descobrir uma banda que parecia existir somente para você e para algumas poucas pessoas ao seu redor? Conte sua história nos comentários. E se você gosta de descobrir as histórias e as impressões pessoais por trás das músicas, livros e filmes que marcaram nossas vidas, inscreva-se no Gotas de Cultura. Até a próxima!